nosso companheiro José Marcelo Coelho, que está vindo da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, em Vila Velha, e vai nos ajudar numa reflexão sobre caridade, visão científica, filosófica e religiosa. Muito boa noite a todos. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema. Iniciando a nossa fala pela questão 893 do Livro dos Espíritos, em que lá Kardec indagava qual seria a mais meritória das virtudes. Ao que os Espíritos então responderam que todas as virtudes são importantes, têm o seu mérito, porque indicam progresso na senda do bem. Mas que não havia nada mais sublime do que alguém abandonar, ainda que momentaneamente, seus próprios interesses em favor dos seus semelhantes. E que nesse sentido, a mais meritória das virtudes seria de fato aquela que se baseasse na mais desinteressada caridade. Quando nós falamos na palavra caridade, normalmente, a primeira imagem que vem à nossa mente é da caridade material. Aquela em que nós damos o alimento a quem tem fome, a água a quem tem sede, primórdios de caridade. O agasalho a quem tem frio, o medicamento para quem está doente, um recurso financeiro para aliviar a penúria de alguém. E a caridade material mais elementar que existe é a chamada esmola. Em si já é um termo extremamente pejorativo, esmola. É um termo desagradável aos ouvidos. Consultados sobre a esmola, os Espíritos responderam da seguinte maneira: condenando-se a pedir esmolas, o homem se degrada física e moralmente, se embrutece. A sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, vejam bem o que eles dizem, deve prover a existência do mais fraco, daquele que não pode trabalhar, por alguma razão, sem deixá-lo à míngua, à mercê da sorte ou da boa vontade de alguns. Então, pelo enunciado dos Espíritos, percebemos claramente que, enquanto o Brasil ainda estamos muito distantes de sermos considerados uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça. Porque são tantos deixados à míngua, são tantos deixados à mercê da sorte e da boa vontade de alguns. Em seguida, diante dessa opinião sobre a esmola, Kardec indagava se eles reprovavam a esmola. E eles responderam que não é a esmola a merecer reprovação, mas a maneira como ela é dada. E complementam: o homem que entende a caridade segundo Jesus deve ir ao encontro do necessitado, antes que este lhe estenda a mão. Porque nem sempre, concluem, o que pede é o que mais necessita. Então, dispostos talvez a ir ao encontro daquele que necessita, buscando aquele que necessita, sem aguardar que ele venha até nós, como poderíamos aferir se a caridade que estejamos praticando tem sido satisfatória? Recorramos ao Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 e seguintes, quando lá, Jesus, como um grande filósofo, observando as atitudes do dia a dia daquele povo, sentava-se diante do gasofilácio, como era chamado o cofre das ofertas daquela época. Esse cofre das ofertas era uma urna de metal com base retangular, afunilado na ponta, onde as pessoas deixavam ali as suas moedas, porque naturalmente não havia papel moeda. E Jesus percebe que muitos judeus deixam ali suas ofertas. Inclusive, isso é história. Muitos judeus faziam questão de trocar uma moeda de maior valor por várias outras de menor valor. Mas para que isso?
Porque uma moeda no metal faz pouco barulho. 10 moedas fazem muito mais barulho e as pessoas à volta poderiam dizer, nossa, como eles são caridosos. Vejam bem a ideia do orgulho e da vaidade. E naquele momento, aproxima-se uma pobre viúva. 2 problemas, pobre e viúva. A viuvez naquela época era mais ou menos o que acontece com a viuvez hoje na Índia. Existem asilos para viúvas, às vezes jovens viúvas. E a pobreza, naturalmente, fazia com que aquela mulher fosse relegada a segundo plano. Não havia ninguém por ela. Ela se aproxima do cofre das ofertas e deixa ali a sua pequena contribuição nessa passagem intitulada A Oferta da Viúva Pobre. 2 leptos que valiam 1 quadrante. Traduzindo, 2 leptos correspondiam a 1 ceitil. Lembrem-se da citação de Jesus. De lá não saireis, enquanto não houveres pago o último ceitil, que nós entendemos ser centavo. Então vejam bem, era uma pequena contribuição, 2 leptos, que juntos valiam 1 centavo. Acho que nem existe mais 1 centavo aqui no Brasil, não é verdade? Era muito pouco, mas para ela era uma contribuição expressiva. E Jesus então nos dá o grande enunciado filosófico sobre a caridade material, afirmando, viram aqueles ricos judeus e viram aquela pobre viúva. Eu vos afirmo que aqueles ricos judeus deram daquilo que lhes sobejava, mas aquela pobre viúva deu da sua indigência, daquilo que lhe faltava. Então ela deu muito mais do que os ricos judeus. Então chegamos à conclusão que o valor da caridade material não se mede pela quantia que se dá, mas pelo sentimento de desprendimento com que se dá. E que, portanto, não precisamos dispor de grandes recursos financeiros para praticar a caridade material de maneira satisfatória. Mas muitos alegam que ainda não começaram a fazer a caridade por falta de recursos. E almejam um dia, desejam se tornarem ricos. Um amigo meu, por exemplo, ele disse, quando a sua ação estava tramitando na justiça, que quando essa ação saísse, e ele me pediu o endereço de algumas entidades beneficentes, ele iria fazer uma grande caridade. Pois bem, estou esperando há 8 anos, né? E ele esperando também uma grande oportunidade de praticar a caridade material satisfatória. Não é preciso esperar pelo precatório. Pois bem, da mesma forma, a questão 902 nos diz que esse sentimento de esperar ficar rico para ajudar de maneira mais substancial pode ser até legítimo, mas na maioria das vezes esconde um único desejo, o de satisfazer a si próprio. Até porque ter muito e basta olhar à nossa volta não é garantia de boa aplicação. Por essa razão, Kardec, na questão 896 do Livro dos Espíritos, indagava acerca daqueles que tinham muito e acabavam desperdiçando seus bens, distribuindo-os para aqueles que não necessitavam. E os Espíritos responderam que essas pessoas têm sim um mérito do desprendimento, mas não do bem que poderiam fazer, porque da mesma forma como a riqueza não é dada a uns para ser trancafiada, não o é dada a outros para ser dispersa ao vento, porque aqueles que assim agem responderão por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter secado e não secaram, ao distribuir os seus bens àqueles que não necessitavam. Então surge para nós espíritas, notadamente, já que estamos em meio ao exercício da fé raciocinada, a fé raciocinada que nos leva à caridade com responsabilidade. No nosso caso, é preciso praticar a caridade com responsabilidade. Por exemplo, se nós
entregamos um certo recurso financeiro para uma pessoa que nós temos a certeza, vejam bem a certeza, dele vai se utilizar para alimentar a ociosidade, para alimentar um vício de qualquer ordem, estaremos praticando a caridade com essa pessoa? Na verdade, estaremos contribuindo para a queda de alguém. E contribuir para a queda de alguém não pode ser considerado um ato de caridade. O filósofo chinês Confúcio, nascido no século V a.C., que nós conhecemos pelo nome de Confúcio, como também filósofo, ao observar um homem à beira de um rio com fome, ele disse o seguinte: quando vires um homem à beira de um rio com fome, não lhe dê o peixe, ensina-o a pescar. Analisemos essa citação em 2 momentos. Por quê? Existem pessoas que estão desde o berço impossibilitadas física e mentalmente de pescarem, de trabalharem. Em relação a essas, nos cabe, por força da caridade com responsabilidade, subsidiar a existência. Existem tantas outras, como temos visto nesse país, que, por mais que pesquem, por mais que trabalhem, não conseguem ter uma vida digna. Em relação a essas, também nos cabe praticar a caridade com responsabilidade. E existem tantas outras que nos vêm pedir algo, e quando oferecemos trabalho, já não está mais ali quem pediu. Existem tantos e tantos representantes de entidades filantrópicas que não existem. Eu descobri uma, um sinal de Camburi, tinha um telefone atrás, o telefone não existe, e essa pessoa está recolhendo donativos para si próprio. Ela deve dizer: como eu sou pobre, vou fazer a caridade para comigo mesma. Em relação a essas pessoas, só nos cabe lamentar e não alimentar a ociosidade. Andando por esse Brasil, divulgando a doutrina, nós descobrimos que existem casas de espíritos onde é praticamente proibido a prática, ou proibida a prática de caridade material. Ou seja, eles não têm esse aspecto. Apregoam constantemente aquela citação de Emmanuel, em que ele diz: a maior caridade que se faz pela doutrina é a sua divulgação. Ora, mas ele não estava se referindo absolutamente, unicamente, à divulgação verbal, mas pela exemplificação. Divulgar o Espiritismo é divulgar o cristianismo. Divulgar o cristianismo é nos recordarmos de Jesus, que sim, ensinou a caridade e a exemplificou. A cura era uma caridade material. Quando ele, diante de 5.000 homens e mulheres, transporta peixes do mar para as cestas que ali se encontravam, e transubstanciando a matéria, fazendo uma junção das moléculas, produz pães para alimentar 5.000 homens que ali se encontravam, e também mulheres, ouvindo atentamente. E não seria Emmanuel ou qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, a negar a importância da caridade material. Justamente porque Emmanuel, ao perceber que muitas mães iam até Chico Xavier, na esperança de receber uma mensagem de algum ente querido que já havia partido do planeta Terra, nada conseguiam naquele momento. E ele recomendava a Chico que indicasse àquelas mães o exercício da caridade material como uma terapia espiritual. E caridade material também tem hora de ser praticada. E alguém dirá: é a hora que eu quero, eu estou pagando. Essa não é a caridade segundo Jesus. O momento em que eu desejo praticar a caridade não pode entrar em conflito com o momento daquele que necessita receber a caridade, para que não haja humilhação, como nos dizem os espíritos. Então devemos compreender isso. Há alguns anos atrás, a Sociedade Londrina começou a fazer uma campanha para os novos moradores de rua da cidade de Londres, para que a população se mobilizasse no sentido de atender
aquelas pessoas que haviam perdido totalmente o poder aquisitivo. E o que aconteceu foi muito interessante, porque a mobilização foi imensa. Muitos grupos passaram a se dirigir noturnamente àqueles novos moradores de rua. Lá pelas 20 horas, um grupo oferecia a sopa, o pão, o alimento. Depois eles saíam. Lá para as 21 horas, outro grupo, sanduíche, salsicha, chocolate quente. Lá pelas 11 da noite, outro grupo, tome comida, tome sanduíche, tome sopão, chocolate quente, de forma que uma semana depois, os moradores de rua de Londres, e morador de rua de Londres é outra categoria, foram até a prefeitura reclamar, porque não estavam mais aguentando de tanta caridade. Só na Inglaterra. Por quê? O que eles desejavam era comer sim, mas até uma determinada hora da noite, para terem o direito de repousarem em seguida e não serem perturbados. Então, os grupos de ajuda fizeram o quê? Se melindraram e acabaram com a caridade? Não. Eles entenderam a caridade segundo Jesus e também se reuniram de forma a se organizarem a ponto de atender aqueles moradores de rua pelo alimento material somente até uma determinada hora da noite. Entenderam a caridade segundo Jesus, que nos diz que quando a praticamos, somos nós os primeiros beneficiados. Essa é a essência da caridade para nós espíritas. Porque assim também é com responsabilidade no plano espiritual. Na primeira obra da série André Luiz Chico Xavier, intitulada Nosso Lar, no capítulo 31 nós temos uma exemplificação muito interessante da caridade com responsabilidade, em que a fé raciocinada é utilizada na prática. O capítulo 31 é intitulado Vampiro. O que tem vampiro a ver com caridade? Vamos lá. Uma senhora desencarnada naturalmente, e nós nos vestimos com o nosso perispírito, que registra as nossas mazelas, as nossas virtudes, as nossas atitudes da última encarnação. E essa senhora desesperada, humilde, implorava acesso à colônia espiritual Nosso Lar. E de repente André Luiz e Narcisa, André Luiz recente no plano espiritual, observa aquela confusão e o vigilante passa por eles. André o retém e pergunta o que estava acontecendo. Uma pobre mulher pede acesso à colônia e André diz, deixar entrar, coitada? E o vigilante diz, não posso. Por quê? Ela está envolta em alguns pontos negros. E Narcisa observa, de fato, havia pontos negros impregnando o campo magnético daquela senhora. E eles dizem, abram a porta. E o vigilante diz, não, tenho que chamar o vigilante-chefe, que vai até lá e começa a observar atentamente o campo magnético, o perispírito daquela mulher desencarnada, quando então percebe que havia 58 pontos negros impregnando o seu campo magnético, observa mais uma vez e retorna para André Luiz dizendo que, pelo menos por enquanto, esta senhora não poderá receber o nosso socorro. Trata-se do mais poderoso vampiro que tenho visto. É preciso deixá-la entregue à própria sorte. Qualquer um de nós diria que falta de caridade, e foi o que pensou André Luiz. Cuidado quando desencarnarem e pensarem. Pensamento do outro lado são palavras. Então, o vigilante-chefe faz a leitura e explica o porquê de negar acesso àquela mulher. Porque aqueles 58 pontos negros correspondiam a 58 crianças assassinadas por aquela mulher quando ela trabalhava na área de ginecologia, ao produzir abortos por esmagamento ou sufocamento. Ao dirigir-se a ela
e apontar a razão da negativa da sua entrada, aquela mulher antes humilde começa a dirigir palavras de baixíssima qualidade para o seu interlocutor, revelando que sequer o arrependimento ela havia conquistado. Enfim, mesmo assim, André Luiz e Narcisa pedem para que ela entre e eles se responsabilizariam pessoalmente por aquele espírito. Mas o vigilante-chefe nega definitivamente, afirmando que, caso ela adentrasse aquela colônia espiritual, desequilibraria toda a coletividade, todos os internos. E diz, por força da caridade legítima, não poderia abrir-lhe as portas. Caridade com responsabilidade. André Luiz permaneceu cerca de 8 anos da nossa contagem de tempo nas regiões umbralinas, conscienciais, é bom que se diga. Porque nós espíritas precisamos pensar, quando dizemos que nosso lar está na direção do Rio de Janeiro, todas essas coisas que Kardec nunca disse. Temos que tomar cuidado, porque a Terra gira em torno do Sol numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Em torno do seu eixo, 1.700 quilômetros por hora. A nossa visão de espiritualidade é muito limitada. Colônias espirituais estão em toda parte, no plano dimensional, de baixo, em cima. Não há embaixo nem em cima, porque a Terra é redonda. Prestem bem atenção nesses detalhes. Enfim, o próprio André Luiz, ensimesmado no seu sofrimento, permanecera 8 anos. Diria ele mais tarde, nunca o problema religioso me afetaria tanto, até que um dia ele começa a orar fervorosamente, a chorar copiosamente, e avista então aquele a quem chamava de anjo, Clarencio, envolto numa grande luminosidade que o resgata até a colônia espiritual de nome Nosso Lar. Foram necessários então 8 anos, até que ele se tornasse receptivo, ele não estava esquecido, mas receptivo ao auxílio da espiritualidade. Ivone Amaral Pereira, de quem eu sou fã, de carteirinha, desencarnada em 1984, e recebeu a obra Memórias de um Suicida, que todos devemos ler, que Chico Xavier disse, era a obra dos 50 anos que passaram e dos 50 anos que virão. E ela quase queima aquela obra, quando o presidente da então Federação Espírita Brasileira se negou a publicá-la. Vou queimar. Veio um vento, soprou uma mão, dispare. Ela será muito útil. Será uma grande obra. E foi assim que ela publicou essa obra. A FEB acabou publicando. Enfim, quando outro presidente assumiu, uma obra fantástica, em que ela nos fala sobre aqueles momentos em que Camilo Castelo Branco, depois de 13 anos, se não me engano, no Vale de Sombras, Vale dos Suicidas, repito, não é uma região delimitada no espaço, é uma região formada pela consonância mental no sofrimento, na dor, no ato cometido, em que as pessoas se unem, os desencarnados, em sofrimento, e passam a compartilhar esse sofrimento. E chega o momento de felicidade para ele, em que ele ouve o seu nome ser chamado, Camilo Botelho na obra, mas o grande romancista português, Camilo Castelo Branco. É um momento de felicidade sim, mas de tristeza, porque ele percebe que muitos amigos de infortúnio, com os quais ele havia gerado uma empatia de sofrimento, eram repelidos ao entrarem no comboio. Porque ainda não era chegado o momento de aqueles outros receberem a caridade através do resgate. Portanto, muitas vezes a caridade se faz presente e ostensivamente praticada quando dizemos não. Quantas vezes na educação dos nossos filhos nós somos obrigados a dizer não, querendo dizer sim. Não é verdade? Porque naquele momento nós sentimos dentro de nós que o não é a maior caridade, muito embora difícil de ser administrado. Porque assim também agiu Jesus, palavras do Evangelho. De lá saiu sem ter feito nenhuma cura. Jesus não curava todas as pessoas que afluíam até ele. Mas quando nós citávamos a passagem
da oferta da viúva pobre, podemos dizer que ela não se refere unicamente à caridade material. Mas há um outro tipo de caridade ainda mais difícil de ser praticado. Porque alguém poderá dizer, eu não gosto de dar esmolas. Até porque muitas campanhas já foram feitas em prefeituras espalhadas pelo país. Não dê esmolas. Porque muitas crianças são exploradas pelas próprias mães, ou mães de aluguel que pegam emprestadas essas crianças, como já vimos, para pedir esmolas. E nada melhor do que uma criança para tocar o coração de alguém. E poderá dizer, não gosto de dar esmolas. Mas não poderá dizer que não tem condições de praticar a caridade moral ou espiritual. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec indagava, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Por essa pergunta dá a impressão que os outros sentidos eram falsos, não é verdade? Mas a melhor tradução seria, qual o mais efetivo sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem benevolência, boa vontade para com todos, indulgência, que é compreensão para com as faltas alheias, e perdão para as ofensas. De tão importante que o perdão é, já percebemos que essa é a caridade mais difícil de ser praticada. Não há uma palavra na língua portuguesa, não há, que seja sinônimo de perdão. Você pode colocar uma expressão, mas não uma palavra, de tão especial que o perdão é. Então, como praticar essa caridade moral e espiritual? No dia a dia, amanhã mesmo, agora, começa pela mente, como tudo. Mas antigamente nós pensávamos, antes da doutrina espírita, que o pensamento era uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Se lembra da música? O pensamento não tem nada de à toa, nem de simples. É algo extremamente complexo. Porque nos diz a doutrina que quando pensamos, estamos emitindo matéria mental, que transita pelo fluido cósmico que cobre todo o universo. O fluido cósmico que está aqui entre nós, estamos mergulhados em fluido cósmico, é a ponte por onde transita a matéria mental. Os elétrons, os fótons saem daquela luz em direção à mesa, ao ambiente, mas não percebemos esse trajeto, graças a Deus, não é verdade? Os elétrons têm massa, matéria mental também tem massa, é algo palpável, real. O pensamento existe como algo, e não como um sentimento abstrato. Em um momento em que nós emitimos pensamentos de bondade, amor, fraternidade, caridade, perdão, nesse exato momento, já somos beneficiados fisicamente, mentalmente. Nossas células de defesa são produzidas com maior intensidade. Nosso corpo agradece a saúde que veio do espírito ao transitar pelo perispírito. E quando nós direcionamos esse pensamento de benevolência, indulgência e perdão para alguém, ele há de receber. Mas é verdade, existem, pelo menos por enquanto, pessoas impermeáveis a pensamentos de bondade. Não tem problema. Repito, no momento em que eu emito, porque alguém diz, o pensamento bate e volta. Eu não sei, não há comprovação científica disso, se ele bate e volta. Mas no momento em que eu o emito, sendo ele positivo, já ganhei. Já me beneficiei dessa caridade. Mas o pensamento também pode ser potencializado nesse sentido sob a forma de oração. Então a sua força se multiplica, favorecendo a encarnados e desencarnados à nossa volta, porque o plano espiritual é inclusive aqui mesmo. Por isso a questão 456 do Livro dos Espíritos demonstra, vivemos incessantemente a palavra cercados por espíritos desencarnados. Mais uma vez na obra Memórias de um Suicida, vejam bem, até agora falamos na caridade mental, unicamente. Nos conta mais uma vez, Camilo Castelo Branco, que nos momentos de tormento, de angústia, sem poder respirar, um facho de luz sequer, nenhum arvoredo, aquele sofrimento, de repente uma paz impressionante o tomava. Depois ele ficou sabendo que aqueles momentos de paz
lhe foram ofertados pelas vibrações mentais daqueles a quem ele chama no livro de discípulos de Kardec. Vibrações mentais em favor dos suicidas. Tem espírita que tem medo de orar para os suicidas. Vai que ele fique lá em casa. Vai que ele fique do meu lado. É verdade. Tem gente que nem pronuncia a palavra suicida com medo de que eles fiquem do seu lado. Ivone Amaral Pereira nos disse que um suicida poderia estraçalhar o nosso sistema nervoso central. Então a espiritualidade não permite isso. Quando enviamos a oração, não há como alguém ser prejudicado a orar por quem sofre. Prestem bem atenção. E eles então, já no Hospital Maria de Nazaré, que tem esse nome por conta é a mãe de Jesus, Sublime Espírito, que numa supervisão especial organiza todos os movimentos de auxílio aos suicidas. Eles podiam assistir uma tela imensa, rosto de pessoas que eles não haviam conhecido na Terra. E indagam, quem são essas pessoas nessa tela? E recebem a seguinte resposta: são pessoas que vocês não conheceram, mas que nesse exato momento estão orando por vocês. Não precisamos saber o nome especificamente. Prece em intenção daqueles espíritos sofredores. A própria Ivone Amaral Pereira, ela tinha um hábito. Se levantava, comprava os jornais do dia, ia direto na página policial. Mas não por curiosidade mórbida. Simplesmente para saber se havia acontecido algum crime, para então orar pela vítima e pelo criminoso. Hoje, ela não daria conta, na verdade. Vejam bem tudo que nós falamos até agora. Para quem tem preguiça de falar, só pela mente nós já podemos ser extremamente caridosos. Porque o pensamento é a raiz de tudo. Mas as palavras também podem ser conduzidas através da caridade. Existem palavras que destroem uma pessoa, que conduzem aquela pessoa ao suicídio, ao assassínio. Mas a palavra é caridade, a palavra de amor que atenua o ódio, a palavra de perdão que ameniza o impacto da ofensa, a palavra sublime que ensina, a palavra até mesmo de energia que disciplina. Por isso nos recomendo os espíritos que, durante o estudo em família, no lar, o façamos em voz alta. Eu tinha um amigo meu que o culto dele era assim, ele abria a página, fazia uma prece, deixava ler durante alguns minutos para os espíritos lerem. Acreditam nisso? Os espíritos são atraídos pelo pensamento, Zé Marcelo. Só que os espíritos necessitam da vibração da palavra. Por isso, nós sabemos que muitos espíritos recém-desencarnados são trazidos para assistir as palestras no dia de hoje, coitadinhos, né? Para sentir a vibração específica da palavra. Mas, se a palavra é caridade, o silêncio também o é. Quantas facetas da caridade? Ficar em silêncio, orando enquanto alguém te ofende. Oh, coisa difícil, hein? Você abaixa a cabeça e direciona vibrações positivas enquanto você ouve tudo que não presta. Tantas ofensas. O silêncio de quem se cala para ouvir alguém reclamar da vida. Pode ser a última vez. Pode ser a gota d'água quando ele não consegue expressar a sua dor. Como é importante ter alguém que nos ouça em determinado momento. Alguém desesperado que diz, eu vou me suicidar. Ah, quem diz que vai se matar, não se mata. Errado. De 10 pessoas que disseram, eu vou me matar, 8 cumpriram a promessa. E por isso aqui as nossas homenagens aos voluntários do Centro de Valorização da Vida. É mais um monólogo do que um diálogo. 1 milhão de ligações por ano. 2.700 ligações por dia. Quantas vidas têm sido salvas? Simplesmente porque alguém do outro lado da linha se propôs a praticar a caridade audiente. Mas um olhar também à caridade. Existem olhares que nós chamávamos, na época da minha avó, olhar de seca pimenteira. Hã? O olho gordo, mas esse olho light também. O olhar de caridade.
olhar que é uma bênção, olhar que transfunde energia. Através de olhar, nós temos até uma cura feita por Pedro no Evangelho, pelo olhar, sem tocar, sem pôr as mãos. Um gesto é caridade, um abraço. Uma semana atrás eu estava lá suado no Parque da Pedra da Cebola, apareceu uma criancinha, quer um abraço? Ai meu Deus, eu tive que dizer não, porque ia suá-la totalmente, mas eu aceito um beijinho de longe, coisa mais linda. O abraço é caridade. Um afago numa criança nunca é esquecido. Eu me recordo, na evangelização de que participamos durante 14 anos na Casa do Caminho, tinha um menininho que todos os sábados ele vinha, entrava, se agachava nas minhas pernas, esperando a chamada para a aula. E eu ficava ali, fazendo carinho na cabecinha dele. Todos os sábados era a mesma coisa. Ao fazer uma palestra na federação, deixando ali o carro, ouço alguém me dizer: tio, não se lembra de mim não? Não, agora no momento não. Eu era aquela criança que ficava agarrada nas suas pernas. Ele nunca se esqueceu daquele gesto de amor, de carinho, espontâneo da minha parte, claro. Um aperto de mão é caridade. Mas um aperto de mão, sim. Às vezes você vai cumprimentar uma pessoa com aquela mão cheia de dedo, esperando, e ela pega apenas a pontinha dos dedos. Já passaram por isso? Você avança, a pessoa recua. Você não consegue mais do que os dedos. Um aperto vigoroso é a caridade. Madre Teresa de Calcutá pediu um pedaço de papel de pão nos seus últimos dias de vida aqui na terra. Ela queria escrever algumas coisas. Então ela se recordou de um momento em que ela se agachou diante de um pobre homem. Não se lembrava se havia sido nos becos de Nova York ou em alguma sarjeta em Londres. E ela então se agacha, estende a sua mão em direção àquele homem. E ele olha para ela como se estivesse vendo o próprio Cristo. E ali também leva a sua mão ao encontro da mão de Madre Teresa. E diz: Madre, a senhora me tocou? Sim, meu filho, eu te toquei porque há 10 anos eu vivo nas ruas. E há 10 anos eu não sentia o calor da mão de alguém. Caridade, por um aperto de mão. E se Deus nos concedeu, em algum grau, a mediunidade, estaremos aptos a praticar a caridade sob a forma mediúnica. A consciência ecológica é caridade. Caridade para com o planeta em que vivemos, o planeta que Deus nos ofereceu. Eu assisti a uma reportagem muito interessante, uma pesquisadora de nome, se eu não me engano, Suzanne Simard, da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Ficavam intrigadas porque entre árvores frondosas havia troncos, pedaços de madeiras, árvores que haviam sido cortadas e que por si só, cientificamente falando, não poderiam subsistir. E elas queriam saber o porquê. E perceberam então, através de estudos, que havia por baixo da terra uma rede de comunicação entre as árvores, em que as mais frondosas, as mais fortes, concediam nutrientes para aqueles troncos e para os brotos que estavam começando a crescer. Uma verdadeira rede de fraternidade ecológica. Então a caridade nasce no pensamento, transita pela palavra e se consolida em atos cristãos em relação aos nossos semelhantes. Fundamentos científicos nos comprovam a importância da caridade, da sua prática como uma ação efetiva salutar no nosso cérebro, no nosso corpo físico. 2 pesquisadores neurocientistas brasileiros, Ricardo Oliveira Souza e Jorge Mauro Neto, resolveram fazer uma experiência, hoje eles estão no Brasil, quando se encontravam nos Estados Unidos, justamente para saber quais seriam os efeitos da caridade no cérebro humano.
E então reuniram 19 voluntários, oferecendo a cada um deles $128. Nada mal, dá uns R$390, com a informação de que eles poderiam muito bem embolsar esse dinheiro ou fazer uma doação em algum momento. E então teve início a experiência, em que esses 19 voluntários, monitorados por aparelhos de ressonância magnética, começaram a assistir a filmes curtos, 40 segundos no máximo, de todas as entidades beneficentes cadastradas, cerca de 40, e então deveriam decidir se embolsavam os $128 ou se o doavam a uma ou várias entidades. O que aconteceu no cérebro daqueles que resolveram embolsar o dinheiro? Naturalmente, foi acionado um mecanismo de recompensa na área determinada do cérebro. Sim, porque receber dinheiro gera prazer. Ou será que alguém aqui, ao ver um bolo de dinheiro, ai que nojo, vira esse dinheiro para lá? Não, não é verdade? Receber dinheiro justo, legítimo, gera prazer. E o que aconteceu no cérebro daqueles que doaram? Já começaram empatando, porque o sistema de recompensa também foi acionado. Mas como? Eles não doaram, ou seja, eles não embolsaram. Além desse sistema de recompensa, o córtex pré-frontal também foi acionado. E ele só é acionado quando há empatia, compaixão com o sofrimento alheio. Resumindo, o que aconteceu? Houve uma maior produção de células de defesa que combatem com mais eficácia as doenças, as nossas células de defesa, os anticorpos. Significa dizer, cientificamente comprovado, ganha quem recebe, mas ganha muito mais quem pratica o bem. Voltemos à citação de Confúcio, quando vires alguém à beira de um rio, ou seja, ao longo da vida com fome, que lhe demos o peixe sim, mas que também o ensinemos a pescar. Porque dar o peixe é caridade material. Ensinar a pescar é caridade moral. E o ideal é praticarmos a junção da caridade material com a caridade moral. Exemplo perfeito dessa aglutinação é Jesus, o Espírito mais perfeito, que Deus nos concedeu como guia modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. E foi Ele quem soube nos ensinar, de maneira magistral, como deveríamos nos portar diante da prática da caridade. Algo muito atual. Quando Ele curava, benefício físico, caridade material. Em seguida, complementava dizendo, vê que estás curado, no futuro não peques mais, para que não te suceda coisa pior, oferecendo a caridade moral do esclarecimento. Jesus nos ensinou também acerca dos sentimentos que deveríamos nutrir no momento em que praticássemos a caridade, ao dizer, vós, quando derdes esmolas, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Não fazeis como os hipócritas nas sinagogas para serem aplaudidos pelos homens, porque eu vos afirmo que aí eles já tiveram a sua recompensa. Vós, quando derdes esmolas, o fazei em secreto, e assim também o vosso Pai vos recompensará. Ou seja, quem precisa ver, já está vendo. Jesus também, para consolidar esse entendimento sobre a caridade, compara Deus a um Senhor, que tendo partido retorna dizendo, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, com frio me agasalhastes, desalojado me deste abrigo, preso e enfermo fostes me visitar. E então nós, quem sabe, veremos de perguntar mais, Senhor, quando foi que nós o vimos com fome, o alimentamos, com sede, lhe demos água, com frio agasalhamos, desalojado abrigamos, preso e enfermo, fomos visitá-lo. E ele responderá, foi quando fizeste a um desses pequeninos do caminho, foi a mim mesmo que fizeste. Significa dizer que todas as vezes que praticamos a caridade,
nos aproximamos, sem dúvida alguma, um pouco mais de Deus. Jesus nos apresentou o amor como sinônimo de caridade. Quando um fariseu vai até ele perguntando: mestre, qual o maior mandamento da lei? Uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, porque ele queria saber qual era o maior mandamento da lei de Deus. E então, Jesus afirma que toda a lei de Deus, e os profetas, e ele como profeta, todo o ensinamento que ele vinha trazer, poderiam ser resumidos em 2 mandamentos. O primeiro deles: amarás a teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante, porque está vinculado ao primeiro irremediavelmente: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Significa dizer que existe apenas uma maneira de amarmos a Deus: é através do nosso semelhante, praticando com ele a caridade, que é o amor em ação. Mas muitas vezes nós pensamos que esses atos de caridade são tão insignificantes. Eu assistia um programa na TV educativa há muitos anos com Leda Nagli, e havia um rapaz espírita falando sobre os benefícios da caridade, e havia um jornalista que lhe fez a seguinte pergunta, dizendo: vocês acham que isso resolve o problema? Ele dizia que não. E a finalidade não era resolver o problema, mas de desenvolver um sentimento de fraternidade. Pergunta semelhante fora feita a Agnes Goncha Boaccio, a nossa Madre Teresa de Calcutá. Quando um repórter inglês lhe indagou dizendo: Madre, eu sei que a senhora tem muito boa vontade, mas esse trabalho é tão pequeno, na verdade, diante do sofrimento de mais de 1 bilhão de indianos. É verdade, meu filho, eu sei que o nosso trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. É assim que nós devemos entender a caridade, segundo Jesus. Fazer aquilo que nos toca o coração, praticar a caridade como um exercício de empatia, um exercício de humanidade, sobretudo. Fiquemos, por fim, com a opinião de Paulo de Tarso sobre a caridade, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, em que ele assim nos diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse caridade, eu seria como bronze que soa ou símbolo que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências dos homens, e tivesse a fé que me tornasse capaz de movimentar as montanhas, e não tivesse caridade, eu nada seria. Mesmo que houvesse entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e houvesse distribuído os meus bens para sustento dos pobres, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, branda e benfazeja. Ela não é invejosa, temerária ou precipitada. Ela não se orgulha nem é desdenhosa. Não se agaça, não se azeda com coisa alguma. Não busca seus próprios interesses, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Agora permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Entretanto, a mais excelente delas é a caridade, fora da qual, conforme se estabeleceu como lema da doutrina espírita, não há salvação. Salvação que para nós deve ser entendida como a evolução espiritual, que passa através das sucessivas encarnações e que transita sem dúvida alguma pela prática da caridade material, da caridade moral, enfim, da caridade plena. Muito obrigado a todos pela paciência, pela caridade de terem me ouvido, e até uma próxima, se Deus quiser.